Olá pessoal, o objetivo desse vídeo é orientar os alunos do curso de Tecnologia em Agroindústria sobre o trabalho de conclusão de curso, o TCC. O TCC é uma pesquisa, análise e ou desenvolvimento tecnológico que o aluno desenvolve principalmente na etapa final do curso. Então, o aluno ele pode optar por realizar estágio ou o TCC. Ele também tem a opção de fazer os dois, caso ele queira. O aluno que optar fazer o TCC, ele tem que ser feito de forma individual, cada aluno desenvolve o seu trabalho individualmente. O trabalho, ele tem que ser feito, o tema do trabalho tem que ser na área de tecnologia em agroindústria, e dentro da área de tecnologia em agroindústria a gente tem 8 sub-áreas. Então o aluno, quando ele for começar a pensar em TCC, ele tem que verificar qual é a sub-área que ele tem mais afinidade, o professor que ele tem mais afinidade, e aí depois que ele escolher, ele tem que conversar com o professor, verificar se o professor tem disponibilidade de orientá-lo. Então, depois que ele escolhe a sub-área, conversa com o professor, a primeira etapa, a gente tem aqui um total de 5 etapas. A primeira etapa é a entrega do termo de aceite, que é um documento onde o professor afirma que ele aceita orientar aquele aluno. Então, esse documento é o aluno que tem que entregar para a coordenação, e antes de preencher o documento, ele pode pedir o documento na coordenação. Então, ele pede o documento na coordenação, preenche aquele documento e entrega na coordenação. Só que uma coisa importante, isso só pode ser feito a partir do 5º semestre. Então, o aluno, quando ele chega no 5º semestre, ele corre atrás desses documentos, Ele corre atrás de escolher um professor, a área, o documento e entrega na coordenação para ele dar início à pesquisa dele. Como é que é esse documento? Tá aqui, é um termo de aceite. Aqui tem o nome completo do aluno, e-mail, telefone, matrícula. Se o aluno não souber a matrícula, é só ele olhar no SUAP. Aqui a gente tem o título provisório do TCC, área de conhecimento e nesse campo aqui um resumo do trabalho, contendo a apresentação, justificativa, objetivos, metodologia e resultados esperados. Essa parte aqui, que fala sobre a pesquisa em si, o aluno vai preencher com auxílio do orientador. Essa parte aqui é onde o orientador fala, onde o professor fala que ele aceita orientar o aluno, Ele assina aqui, depois vem a assinatura do aluno. Caso o orientador acredite que seja conveniente convidar um co-orientador, ele vai preencher esse campo aqui embaixo. Bom, depois da entrega do termo de aceite, o aluno pode iniciar o trabalho de TCC, Ele vai conduzir a pesquisa, e vai escrever o TCC ao mesmo tempo, O TCC, ele tem que ser escrito seguindo algumas normas. Quais normas, As normas que estão no Manual para Elaboração de Trabalhos de Conclusão de Curso, elaborado e disponibilizado pelo Núcleo de Informação e Documentação do IFBA Campus Porto Seguro. Se vocês pegarem esse trecho aqui, essa frase aqui, e colocar lá no Google, vocês vão achar na hora, é um dos primeiros resultados ali, vocês vão achar muito facilmente esse manual. Qualquer dúvida também vocês podem pedir na coordenação esse manual. Bom, o TCC escrito, ele pode seguir 4 formatos diferentes, Pode ser escrito em forma de trabalho monográfico, que é a monografia, que é o que a gente mais vê, Pode ser escrito na forma de artigo científico. No caso do artigo científico, o aluno, obrigatoriamente, se ele for escrever nesse formato, ele precisa submeter esse artigo a alguma revista científica. Tanto que, na apresentação para a banca de avaliação final, é necessário, caso o aluno escreva na forma de artigo científico, é necessário anexar um comprovante de que o trabalho foi submetido em alguma revista, ok? Também pode ser escrito na forma de relatório técnico científico ou plano de negócios. Então, o melhor formato aí, quem vai decidir é o aluno e o professor, Os dois vão conversar e decidir qual é o melhor formato aí para se escrever o TCC. Depois que a pesquisa estiver depois que a pesquisa estiver quase pronta, uma boa parte escrita dos experimentos conduzidos, pode ser também uma revisão bibliográfica, tá? Não necessariamente precisa ser uma pesquisa experimental. Bom, depois que boa parte da pesquisa tiver sido conduzida,
o aluno vai marcar a apresentação para a banca de qualificação. Essa apresentação, ele vai entregar o trabalho dele escrito, que ele tem até então, e fazer uma apresentação oral de no máximo 30 minutos. Aí a banca vai fazer uma avaliação parcial daquele trabalho. A banca vai avaliar se aquele trabalho tem condições ou não de ir para a apresentação da banca, para a apresentação final. Se aquele trabalho está seguindo ou não o caminho certo, né? É importante que o aluno entregue o trabalho escrito 15 dias antes da sua apresentação para que a banca tenha tempo de ler esse trabalho. A banca vai decidir se o trabalho está reprovado ou aprovado. Caso o trabalho esteja aprovado, isso quer dizer que a banca decidiu que aquele trabalho tem condições de ir para uma apresentação final, que ele está seguindo o caminho certo. Agora, se o trabalho for reprovado, o aluno tem que fazer mudanças mais profundas, né, que vão ser sugeridas pela banca de qualificação. A banca, ela tem que ser composta por no mínimo 3 membros. Esses membros, eles são indicados pelo professor orientador e o professor, ele deve entregar um formulário à coordenação com o nome desses membros que ele está indicando, né? Esses membros, né, como eu falei, a banca tem que ter no mínimo 3 membros, um deles deve ser o orientador, outro deve ser obrigatoriamente um docente do IFBA, e o outro deve ser uma pessoa que tenha graduação, não necessariamente seja docente do IFBA. Bom, depois da apresentação para a banca de qualificação, no mínimo 45 dias depois, o aluno vai para a apresentação para a banca de avaliação final. Nesse momento aqui, o aluno tem que ter o trabalho dele completamente pronto, né? Todos os experimentos, toda a pesquisa já tem que estar finalizada, porque é uma apresentação final, né? É obrigatório que entre a apresentação da banca de qualificação e da avaliação final, você tem aí um intervalo de no mínimo 45 dias. Bom, essa apresentação final, ela é uma apresentação do trabalho escrito e uma apresentação oral no tempo de duração de 30 a 40 minutos. A nota final, a banca vai dar uma nota final para o aluno, que vai variar de 0 a 10, e o aluno, para ele ser aprovado, ele precisa ter uma nota igual ou maior do que 7. É importante, olha só uma coisa importante aqui, ó. O aluno, ele só pode marcar essa apresentação final quando ele tiver cursado no mínimo 75% da carga horária dele de disciplinas optativas e curriculares, tá? Mas isso aqui não é um problema, porque o aluno, ele entrega o termo de aceite, ele inicia a pesquisa somente a partir do 5º semestre. Então, quando ele chega lá com o trabalho pronto, né, geralmente esse aluno, ele já cumpriu aí boa parte da carga horária dele. Então, depois que ele for aprovado nessa apresentação final, ele vai entregar o TCC, a coordenação, o trabalho escrito, finalizado, e alguns documentos. E aí, então, finaliza o processo.